Gigadame está de volta com suas travessuras. No primeiro jogo temos o mestre dos vacilos. Será que conseguimos derrubar o rei dos vacilos? Já jogamos contra ele? Ainda não. Pegamos o bom garoto do centro porque Londres não é pra gente. Vamos montar no pônei e salvar o peão. Ah, mano, isso vai deixar a gente triste. Ah, não. Por que estamos trocando o gordinho no lance 5? Que ângulo idiota de pinguim é esse? Nem é um bom ângulo. Podemos. Eu tô muito triste, cara. Posso entrar só com um peão livre e se capturar o garoto fica tranquilo. Cara, essa posição é tão deprimente. O que estamos fazendo? Nem jogamos Londres. Já tô quase chorando. Vamos focar. Com esse aperto aqui não dá pra ir ali, o que é chato. O cara não pode pular. Tem um mate, mas ele nunca pularia. Acho que dá pra gente só... Sei lá, cara. Isso é tão... eu não gosto de jogar nessas posições. Tô com um pressentimento ruim de que a gente vai sofrer e ele vai apertar até sair algo. Deixa eu pular como um bom garoto, porque eu simplesmente não sei o que fazer. Dá pra ir lá e pega. Pula. É um jeito muito arriscado de fazer isso, cara. Esse peão vai ficar triste para sempre, mas a gente não quer ficar parado ali feito pato. Vamos arriscar tudo e acabar nos ferrando. Só joga a gente na lixeira de reciclagem e depois no lixo comum. Acho que não é bem assim, mas vamos tentar cutucar. Não acho que vamos conseguir. Um movimento sorrateiro pode ser o caminho. Talvez a gente salve o novato em algum ponto, e ele pode querer avançar. A gente acabaria capturando, talvez empurrando desse jeito para te pressionar, empurrando ali para te pressionar. E talvez a gente consiga algum tipo de vantagem nisso. Consigo imaginar um cenário onde fazemos algo, mas não sei se é neste ou em outro mundo. Vamos descobrir. Ele ignorou e pensou, se capturar, eu recapturo. E você não ganha nada. Deixa eu capturar agora. Se você pegar, eu posso recapturar. Não é a jogada mais feliz, mas é uma opção. Quero ir ali para ter um ângulo de ataque. Ele fez o que eu não queria, mas se eu esperar, será que não ganho um peão de graça? O que o novato vai fazer? Vai sacrificar algo para criar um ângulo de cravada? Mesmo que eu capture aqui e fique melhor, o garoto ainda parece perigoso. Quero ir lá cutucar o senhor peão, mas o novato sempre se salva. Se eu capturo, ele recaptura. O avanço não acontece. Beleza, vamos confiar no par de peças pesadas, mesmo sendo grandes fãs do par de cavalos. Posso cutucar lá, mas ele está bem tranquilo, né? Em algum momento vai rolar um avanço de peão e não vamos dar cheque assim. Sempre que capturo aqui, ele recaptura. A gente precisa de um pouco de atividade. Precisamos pensar um pouco. A ideia é boa, mas depois da torre aqui não tem entrada. E sem entrada, o que a gente faz? Não dá para sacrificar tanto. O cara captura e fica bem, o avanço não funciona, porque você pode saltar. Vamos só colocar a torre na coluna aberta e admitir. Temos peões dobrados. Odiamos a posição. Ele só foi nos empurrando. Basicamente disse, tira o cavalinho daí ou sofre para sempre. Gosto de capturar, mas talvez seja melhor usar a torre, avançar e chegar na sétima. Ainda assim, capturar com o peão parece o caminho mais seguro. Mas aí a gente... ele simplesmente capturou, cara. Por algum motivo, eu achei que ele capturaria com o cavalinho. Foi só esperança mesmo. Eu pensei em ir lá e cutucar o senhor peão. E essa torre aqui parece meio suspeita, mas não sei o quanto porque ele está bem confortável. Será que não dá para ir de torre, fazer um ataque duplo e sair vitorioso? Tem uns pulos de cavalo que salvam. Avançar é opção, mas trava tudo. Pera, será que o cérebro ligou por um segundo? Coloca o novato. Você pressiona um pouco, a gente prende e ganha. Então, a única coisa boa depois disso é montar no pônei para o contra-ataque, mas você ganha essa. Espera. O cérebro voltou das férias? E o mestre dos vacilos realmente entregou? O nome e o título já dizem tudo, talvez. Você empurra, eu travo. E como você salva isso? Assim, tem outro novato chegando. Então você deixa o peão morrer, mas aí é só um peão grátis. Valeu pelo peão. Dava para dobrar, mas o cavalinho ia pular. Agora queremos capturar por aqui para cutucar ali. Ele só está com um peão a mais e feliz. Esse jogo não faz sentido. Para que jogar xadrez? Vamos voltar pro Uno ou algo assim? Beleza, ele entrou tentando contra-atacar. Faz sentido. Eu só queria salvar o peão e ganhar como se estivesse tudo ótimo. Se eu capturar, ele recaptura. O cavalo não vai para nada especial, então tá tranquilo.
Quero capturar aqui, mas vou perder a peça. Melhor jogar com calma. Fica tranquilo, ele perdeu algum tempo? A torre não está lá, só o peão. Precisamos achar um jeito de ganhar com um peão a mais. O cavalinho está ativo. A torre parece boa para atacar, mas acho que nunca vamos conseguir ganhar esse peão. Esse cavalinho vai dar bem mais trabalho do que eu pensei. Posso voltar, mas e aí? O que a gente faz? Precisamos de alguma atividade da torre, porque assim não dá. Posso ficar aqui, ser atacado e chorar como um bebê. Às vezes é só isso mesmo, chorar como um bebê. Trocamos as peças e dizemos que o pônei só segura um empate? Isso é ousado. Não sei se acredito muito nisso. Vamos acabar apanhando, mas temos isso. Não sei. Vamos ativar o rei. Então, mano, ele cutucou. Faz sentido. Deixa a posição quieta. Sem pular ali. Tá, até pode pular ali, mas tudo bem. Provavelmente vai avançar agora. O que eu preciso fazer é criar algum tipo de peão passado. Isso é muito complicado, cara. Tipo, como a gente faz isso? Precisamos colocar peões aqui, aqui e aqui, criando um peão passado, mas isso vira um pesadelo, porque peões dobrados complicam tudo. Pode acabar sendo só empate. E se eu inventar demais, a gente ainda perde no tempo. Tipo, não quero ir pra lá e acabar ficando preso. Quero ativar o rei. Deixa o cavalinho pular. Ativar ainda mais o rei e deixar o cavalinho pular. Mas a gente nem consegue ganhar. Então, o que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo? O que a gente está fazendo se eu avanço tem cheque, posso avançar aqui e ele faz o mesmo. E a gente sofre, por que que a gente só sofre? Por que que é tão difícil? Por que que esse cavalinho é tão irritante? Por que estamos tão apertados no tempo, tipo tic-tac? Foco, foco. Não adianta chorar pelo leite derramado. Não sei para onde o rei vai, ele está tentando alguma coisa. Queria muito ir lá, mas não dá. Talvez ele queira vir aqui e tentar algo. Deixa eu só relaxar porque não consegui pensar em um plano. Quero empurrar, empurrar e empurrar, mas isso não vai sair do lugar. E o pônei simplesmente domina tudo aqui como louco. A dominação é real. A gente espera. E qual é o plano? Talvez só ativar o rei. Por que isso está tão bom para ele? É loucura. Agora esse peão ficou numa situação complicada. Posso tentar cutucar, mas cutucar o quê? Quem a gente está cutucando? Ninguém. Ele quer ir ali com esse peão. Esse é o plano? É um bom plano. Posso recuar, repetir e aceitar o empate. Hoje é dia de aceitar um empate bobo desses? Não tem como ele aceitar e sair entregando todos os peões. Não dá para avançar nem saltar. Acho que só dá para voltar. Posso ir aqui também, mas tecnicamente não dá para ir ali. Isso leva àquele resultado. Talvez a nossa pressão incomode e o rei está preso. Dá para recuar pensando em saltar. Será que estamos preparando algo? Será que dá para preparar alguma coisa? O pônei pode voltar e salvar e o rei fica livre. Isso quase prende a gente. Por sorte conseguimos escapar. Mas, mano, ele está andando em gelo fino. Gelo fino. Se pressionar aqui, ele sempre fica travado. Quase ofereço empate, sem plano nenhum. A gente espera, ele cutuca, a gente pede calma. Lembra que somos amigos. Ele dá o cheque, a gente sofre. Aí você entra. E eu não sei. Eu nem sei mais o que estamos fazendo. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Joga logo. Acredita que a peça vai voltar e salvar o peão, para isso não virar um pesadelo. Ele pode ir lá e começar a cutucar, porque com meu rei aqui, isso vai levar uma eternidade para funcionar. É bizarro o quão ruim isso está. Mano, estamos gastando tempo demais. Está demorando demais e não encontramos nenhuma jogada dupla boa. Será que ofereço empate? Não estou gostando dessa posição. Tipo, não vejo como a gente consegue isso. E a nossa gestão de tempo está ruim. A gente volta e fala, solta, por favor. Posso ir lá com a ideia de cutucar, mas ele vai recuar. Esperando, esperando, esperando que ele realmente cometa um erro. Vou só voltar. Eu não sei, se eu for lá, ele pode forçar a posição. Aí entramos num território estranho, ele enlouqueceu. Não tô comprando, mas talvez ele queira vender.
Se eu for aqui, levo um cheque, mas não é grave. Prefiro o rei aqui para proteger. O cavalo está preso e o peão não avança. Estamos bem? Não sei, cara. Ele está meio ambicioso. Acho que a ideia é avançar, avançar e depois pular aqui para ganhar o peão. Mas acho que a gente pode avançar antes dele. Deixa eu pensar. Avança o peão, ele captura e a gente recaptura. Qualquer troca favorece, mas o problema é que o outro peão também avança. E aí a gente entra numa terra de cavalos bobos. Mas avançar, avançar, avançar é o caminho. A gente avança o peão, ele avança o peão. Quem manda aqui? Beleza, avançar parece bom, porque senão o que estamos fazendo? Assim, nos livramos dos peões dobrados, passo a passo rumo à glória. Ele pula, a gente captura e diz: beleza, se ele não fizer isso, seguimos capturando. Temos defesa. Esse peão é fraco. O cavalo quer pular, mas não consegue sair. Dá para impedir? Não. Dá para só relaxar. O cavalo pode pular e repetir isso quando a gente vai lá. A gente vem aqui, leva o empurrão. É loucura, né? Um pulo de cavalo faz a gente perder o peão. Vamos acabar sofrendo de novo. Esse plano é bem chato. Não tem um jeito bom de salvar, mas posso tentar. O que eu preciso é travar isso, mas não dá. Se eu for lá, ele pula e a gente sofre. Na verdade, ele pula de qualquer jeito. A gente vai, ele pula, a gente vai. E o rei simplesmente entra e devora o peão. E a gente pode realmente acabar perdendo isso. Porque eu estou vacilando de novo. A gente tem isso e aquilo, mas aí a posição fica muito ruim. É loucura. Dá para abandonar? Não, o pônei só vai pular e capturar. Esse peão já era. É loucura. Vou ali, pelo menos temos isso, mas ele provavelmente vai pular. Não tenho isso porque o pônei dele está aqui para dar um ataque duplo. Temos que voltar. Ele pula, a gente vai ali. O rei vai para a glória. Avançamos, perdemos o peão, tentamos, sofremos. GG. Perdemos o jogo. Não entendo como isso aconteceu. Mas parabéns para ele. O pônei vai ser um massacre. Não temos nada acontecendo. Podemos empurrar, ele pula. Empurramos, ele pula de novo. E eu não tenho plano nenhum. Isso, em algum lugar. Sim, ele faz isso para finalizar. Witness. É loucura. Que jogada. A gente entra e o pônei pula também. Tipo, dá para ir lá, mas esse peão só espera. Vai aqui, salta ali. Rei, lá o senhor peão morre. Mas será que dá para acreditar numa defesa? Eu não acredito. Tento usar o cérebro, mas não consigo. Até o rei dele está melhor, ele tem muito mais tempo que a gente. Tipo, a gente quer isso, mas não tem. O rei também cai nesse peão. Não sei o que era isso. Talvez seja melhor não fazer nada. Não sei. Aqui a gente tenta ser sofisticado. Mas a gente é muito ruim. Rei é muito melhor do que pular. Mano, a dominação é surreal. Por isso dizem que o par de peças pesadas é ruim. Melhor apostar no par de pôneis ou algo assim. E pro rei, o que temos? Essa é a preocupação. Acho que a gente só empurra. Depois troca. A gente está colocando tudo no plano de empurrar. Vai e empurra aqui, leva pro rei ali, empurra aqui, empurra pro rei ali. Tudo nessa ideia. Não, essa ideia está furada. Já era. O cara pega o peão. O lado bom é que isso salva este aqui, mas o ruim é que ele pode só pular e capturar. Então ele pega. Não pegou. Isso não estava no bingo. A gente corre. O cavalinho vai para lá. A gente corre de novo. O senhor peão morre. A gente tenta. E aí toma. O cavalinho pula de novo. Não dá, né? Mesmo assim o senhor peão morre e a gente não consegue capturar aqui. Beleza, temos 58 segundos, então GG. Ele não pode capturar aqui porque o peão passado ficaria muito forte, então precisa capturar neste ponto. A dúvida é, depois disso dá para seguir capturando e avançar por esse lado? Quando eu era mais novo eu capturaria, mas ele vai para lá e a gente fica passivo. Ele pode esperar o dia todo. Preciso do rei aqui para tentar um zugzwang, pressionar um pouco, mas ele sempre tem o truque e chega a tempo. Parece que nunca vai funcionar. A menos que a gente tenha outra ideia, mas não temos mais nada. Esse peão é péssimo. Depois que captura, não tem como recuperar. A gente só avança o peão e vira o cara das trocas. Mesmo assim, ele entra e o peão morre do mesmo jeito.
É complicado. Ele simplesmente captura e não tem como recuperar. Pode até entrar e ganhar, mas ainda assim fica ruim. Xadrez não é pra gente. Ele pode pegar o peão. A gente tenta algo, mas ele captura. Não tem plano nenhum aqui. E não dá pra trocar esses dois por aqueles dois. Nossos peões são todos fracos. O que a gente tá fazendo? Por que ele não captura o peão? Será que ele não confia no final? O rei dele está muito... Pera. Talvez não seja tão simples. Eu capturo, ele captura, a gente entra e vai pra lá. E se ele voltar, a gente entra de novo. Ah, não é tão simples assim. Dá pra jogar mais discreto sem forçar. Então talvez isso não seja tão trivial assim. Ele tenta entrar com o pônei, mas o tempo está ruim. Se a gente insistir, ele entra. Se forçar, ele só captura e a gente sofre. Precisamos da ação do rei, mas não temos. Qual é o plano? Nenhum forçar não adianta. A gente vai tentar, a gente vai sofrer. Não sei, cara. Eu não sei. A gente não faz ideia do que fazer. Mano, a gente vai lá, não ganha. Ele pede avanço, a gente vai, e o peão desmorona porque nunca dá certo. Não temos isso, o que é um grande problema. E a gente não tem isso, não temos nada. Que final idiota, talvez trocar as torres fosse sempre empate. Dá para avançar o peão? Não, a distância entre os reis é enorme. Esquece o rei e joga por esse lado. Beleza, ele pode cutucar ali. Se eu avançar, ele pula rápido. Depois do cavalo aqui, o cheque fica ótimo. Acho que só dá para avançar e sacrificar tudo. Assim, talvez a gente crie um peão passado de algum jeito. Mas é bobo demais. Então toma. Não sei, a gente ativa o rei. O senhor pônei está pulando. O que está acontecendo? Ele vai pular. A gente vai tentar. Mano, por que você está pensando tanto? Sinto que isso é uma grande vitória para ele. A gente nem deveria estar aqui. Ele pode passar livremente. E tem esse peão que já está pronto para morrer. Caramba! Corre, rei! Se conseguir pegar esse peão, talvez dê jogo. Será que você é o escolhido? 30 segundos pra gente. O botão de desistir já está pronto porque isso está perdido. Aperta o botão de desistir. Chora por mim. É assim que eu me sinto. Simples assim. Ele não pode pegar aqui porque a gente recaptura daqui. Essa é a única chance dele errar. Ele vai lá e pega outro peão. Caramba, a gente queria avançar, mas não dá. Mano, esse peão está muito ruim. A gente quer fazer isso, mas sei lá, a essa altura, o que a gente fez até agora? Ele é um peão passado, a gente precisa avançar, mas não dá. GG, é triste perder, não vou mentir. Situação difícil. Mesmo capturando ou indo ali, sempre tem um jeito mais limpo. Aí ele só avança. Só tristeza pra gente. O cara dos vacilos levou essa porque a gente ficou travado. A gente até tem alguns cheques e um rei ativo, mas está tudo ganho pra ele. Se o rei vier pra cá, é mate porque não temos defesa. Dá pra fazer um sacrifício simples de peão. Não que isso mude alguma coisa. Não que isso faça diferença. E aí desmonta a posição. Dá uma checada rápida. Aqui está tudo ganho. Dá até pra dar mate. Tem mate pra todo lado. Mate pra todo lado. O cara está tentando achar, mas vai achar. Mano, 90 segundos pra descobrir. O que a gente está fazendo, cara? Captura aqui, leva pra posição, faz o básico e resolve. Simplifica, cara. Simplifica. Ah, esse é protegido, né? Está protegido, então não dá pra ir lá. GG pra gente. GG pro cara dos vacilos. A grande questão é, o que aconteceu? Porque eu achei que estava com um peão a mais. Beleza, vamos lá. Mano, já saímos da abertura meio torto, isso é triste. Ficamos ousados com esse F4, achei que estava mandando bem. Nossa ideia de capturar o peão funcionou. Achei que ele podia sacrificar e ir pra lá, mas acabamos só com uma peça a mais. Então, o que ele deveria ter feito? Algo na coluna H. E a gente tranquilo. Então o plano dele não era tão bom. Conseguimos isso. Achei que estava indo bem. Não era tão bom quanto parecia. Estávamos só um pouco melhores e o final ficou equilibrado. Precisávamos de atividade urgente. Não conseguimos montar um plano e a condução da posição foi péssima. Começamos a vacilar.
Onde eu errei? Eu realmente acreditava no lance C. Não dava para segurar? Até dava, mas qual era o caminho? Alguns sugerem H4, coisa básica. Isso foi ruim porque o rei escapou. Eu pensei que se eu fosse ali, ele pularia aqui. Qual é a defesa? O quê? E aí você vai para A? Mano, o Fish está jogando muito. A ideia é que você não pode capturar porque o pônei fica pendurado. Caramba! Esse é um jeito bem Fish de salvar. Desde que chegamos, nunca tivemos chance, né? Umas paradas muito loucas. O Fish acha que dava para segurar se eu fosse pro A agora, mas meu cérebro foi no automático. Troca, troca, troca. Aí o pônei entra e ganha, mas o Fish falou, não, dá para correr. Mano, como o Fish tá segurando isso? É insano. O rei ficou muito ruim. Depois disso ele entrou, perdemos o peão e sofremos. Vida triste. Será que dá para se recuperar? Vamos de Londres? Eis a questão. A gente ganha uma framboesa mágica. Boa, framboesa pra gente. Então bora de Londres. Seja legal, não vem de Benoni, não inventa muito. O cara quer trocar ideia com a gente. Isso vai pro YouTube? Vai. O cara talvez goste de zoeira. Então a gente vive a vida londrina e ele quer bater papo. Estamos meio irritados. Ele mandou um olá, chat. Bom, talvez ele ache que pegou a gente. Vamos pra cima. O plano é ir com tudo, pressionar e atacar. A cravada é interessante. Então vamos colocar a peça ali para impedir a entrada dele. Capturar é tranquilo. Estamos prontos para pressionar, colocar a peça grande, entrar e atacar. Essa é a vida londrina que a gente acredita. Agora é hora do garoto mágico decidir o que fazer, que defesa ele quer montar, porque nosso plano está bem claro. Pressionar e vencer. Quebrar o centro faz sentido, mas não enquanto estamos pressionando. Ele acha que esse é o caminho e não é ruim. Porque depois das trocas ele pode chegar num final bom. Eu queria avançar, capturar esse peão, pressionar esse outro, mas ele está pressionando também. Não dá para fazer isso porque o peão vai cair. Então colocamos a peça grande ali, tentamos rocar, avançar, capturar e acreditar. Ele joga bem, não vou mentir. O cara pode ser mesmo diferenciado. Ele captura, não consigo devolver, talvez só recuperar, colocar a peça ali, rocar e tentar. A frustração está batendo. Estamos jogando um xadrez meio frustrado. Não quero perder duas seguidas e ficar com um rating baixo tipo 2499. Beleza, o plano é rocar, defender na coluna D, depois avançar e pressionar para trocar peças e, quem sabe, ganhar esse peão num dia de sorte. Acho que esse peão nunca vai ser ganhável, mas quem sabe? Acabei de começar a criar conteúdo de xadrez, me inspiro em você. Ah, mas será que ele sabe quem a gente é? Essa é a questão. Ele pode olhar a foto e achar que a gente joga muito. Deixa eu perguntar, você sabe quem eu sou? Mano, vai que ele acha que a gente é o Levi. Você sabe quem eu sou? Sim, quem eu sou? Mano, que papo é esse? Quem eu sou? Se o garoto falar gigaburro, então ele tá viajando. Tá viajando total. Ele disse sim, mas agora parou de falar com a gente. Quem somos nós? Estamos jogando 20 perguntas com ele. Você faz perguntas de sim ou não e depois tenta adivinhar. Quem somos nós? Quem sou eu? Beleza, deixa ele focar no xadrez, já que não descobriu quem eu sou. Ok, então o garoto mágico tentando fazer acontecer. O que fazer? A posição está boa. O peixe diria que as pretas estão só um pouco melhores. Ah, ele descobriu. Sim, ele chamou a gente pelo nome no chat. Ele nos conhece. O cara é fã. Ele vai deixar a gente ganhar? Provavelmente não. Talvez por isso ele demorou pensando. Pode ter ido no YouTube dar uma olhada. Ah, qual é o nome? Aí copia e cola o nome. E agora ele está com 6 minutos. Talvez seja melhor só trocar ideia com o cara. Esquece o xadrez. Pergunta como ele está. Beleza, ele quebrou o centro. Isso não estava no plano. Ideia interessante. Parece que vamos ganhar o peão. Qualquer troca aqui eu não ligo. Acho que esse peão pode cair fácil, principalmente se trocarmos aqui.
Sim, vamos rocar manualmente. Ele vai rocar e ganhar esse peão. Acho que dá para ganhar, mas provavelmente não. Ah, Vamos ver de novo. Beleza, ele está prestes a jogar. A gente também. O problema da torre aqui é que tem outra cravada desse lado. Tá um caos aqui. Ele só quer ganhar o peão e tudo bem. O roque é o caminho. Não dá para pegar agora, tem ameaça na última fileira. Talvez a cravada seja necessária. Não dá para avançar porque fica vulnerável. Talvez precise colocar a torre aqui. Tá meio caótico mesmo. Ele pode capturar, a gente responde, mas aí ele captura aqui e força a gente a capturar. Depois dobra e ganha isso. Cara, isso tá ficando irritante. Posso jogar torre e salvar o peão se quiser mesmo. E eu quero. Tá muito caótico isso aqui, cara. Deixa eu salvar o peão. Esse lance parece arriscado demais. Se ele capturar aqui, a gente recaptura. Se capturar ali, a gente recaptura também. Isso é complicado. Ele pode pressionar e a gente não tem muita coisa. Esse avanço em E5 foi interessante. Talvez eu devesse ter capturado diferente. Talvez seja melhor capturar assim? Não. O garoto mágico é forte, não vou mentir. Sem felicidade em Londres pra gente. Dá pra pegar? Não, o pônei fica pendurado. Ele pode voltar, pressionar e dizer que ganhou uma peça de graça. Vai ficar feliz. Talvez depois possamos segurar aqui e mostrar que não somos tão ruins e ao menos dobrar isso. Bom, pelo menos ele está com pouco tempo. Mas o ruim é que a posição provavelmente está melhor para ele. Vamos ver. O garoto da Suécia, Torre, estava lá, mas ele pode avançar e complicar tudo. Posso voltar? Não sei se quero voltar. Quero ir lá e cutucar esse peão. E ele está satisfeito com o empate ou o quê? Não me diga que ele vai voltar e aceitar empate. Ah, ele quer empate. Ele está satisfeito com o empate. Não dá para ir lá porque o avanço está pronto. A gente vai aqui e ele repete. Posso avançar? Peço para ele capturar aqui e depois recupero. O problema é que ele tem esse intermezzo no meio. E a gente acaba se complicando. Então tentamos de novo. Ele fica de boa com isso. E aí, qual é o plano? Voltar tudo para casa? É um plano. Assim ele não tem nada direto, e a gente pode até dizer que vai pressionar, mas ele está tranquilo. Não dá para salvar o peão, ele está condenado. Acho que dobramos na coluna D e confiamos. Confiar em quê? O xadrez está horrível hoje? Tá uma porcaria. Beleza, o garoto mágico está pensando. Deve estar entre aceitar empate ou arriscar tudo. Vamos simplificar. A gente não sabe. Oferece empate e tenta achar um plano. Ele pode capturar aqui. Não, a gente recaptura. Achei que tinha uma cravada, mas não é tão forte. Ele faz o mesmo. Quero avançar, mas não dá, né? Gosto da ideia de pular aqui e deixar o pônei morrer, já que a gente nem liga mais. Ele deve pegar esse peão e ficar feliz. Aí a gente captura na hora e confia no nosso pônei? Mano, essa posição é tão irritante que nem parece real. Posso até sacrificar um peão, mas nada muda. Gosto de avançar para trocar peças, mas tem intermezos e outras complicações. Ah, cara, por que xadrez é tão confuso? Além disso, depois do avanço, ele pode só voltar, então não acontece nada. Deixa eu pular, cutucar o peão. Você derruba o cavalo, você pega esse peão. Acho que dá para derrubar você também, mas a gente nunca ganha isso. O que a gente está fazendo? Esse peão está bem triste. É triste. Estamos com um peão a menos? Não, se perder esse, fica igual. É muito triste ver essa posição. Ah, lembrei. Beleza, ele lembrou nosso nome. Vamos arriscar tudo, mas essa posição é complicada, nada encaixa direito. Ele captura, a gente captura, ele captura, a gente responde. A torre recaptura. Salvamos o último peão. E o que está acontecendo? Ninguém sabe. Prefiro perder essa do que aceitar um empate bobo. Como eu disse, ganância é ruim e a gente é o mais ganancioso de todos. Então deixa ele dizer legal. Boa, ele lembrou da gente. Beleza, ele nem trouxe a peça. Faz sentido, ele confia no par de peças pesadas. Algo impede o pônei de ir para uma casa boa.
Acho que nem dá para ir para uma casa boa. Não dá para levar. A cravada é muito problemática. Vou só salvar o senhor peão. Não estamos com um peão a menos. É tipo um Uno reverso da primeira partida. Agora o bobão tem o par de peças pesadas, não a gente. Será que dá para fazer agora o que falamos na primeira partida? Queria dobrar, mas ele não deixa por causa das táticas. Mas pensando bem, tecnicamente dá para pegar o peão. Achei que não dava, mas talvez dê. O problema não é o sacrifício porque temos defesa. O problema é essa pressão constante. Então talvez a gente mova a peça primeiro e depois o peão cai porque fica fácil demais de defender. Só pega o cavalo, cara. Se livra disso. Devia ter aceitado o empate. Agora eu estou até melhor. Ah, é o que é. Is. O cara está dizendo que ele é muito melhor. Eu posso ganhar isso. Digamos. Eu posso ganhar isso. O que a gente está fazendo, cara? O que a gente está fazendo? Estamos completamente ferrados. Como assim dá pra ganhar isso? Não dá. Pra quem a gente está mentindo? Cadê a torre, cara? Só tristeza? Senhor novato, vida triste. Sim, você consegue, ele disse. Obrigado por acreditar em mim. Vamos corrigir. Believing. Obrigado por confiar em mim. Ele acreditou na gente. Talvez eu recue, assim fechamos a diagonal e conseguimos dobrar as peças. Tecnicamente, não estamos com um peão a menos. Ele só não quer trocar. Simplesmente não quer. Tranquilo, dá para ir lá? Acho que dá para pular ali. Meus cavalos estão ficando interessantes. Avançar não é problema. Pular está parecendo bem bom. Talvez ele quisesse avançar, desviar e capturar ali. Está aprontando de novo. Será que jogo torre aqui? Se ele capturar, eu preciso recapturar assim. Não tem ameaça na última fileira. Cara, esse 1, 2 e o 3 complica um pouco. Posso avançar depois de algumas trocas. Não parece tão assustador. É o que você diz quando está bem assustador. Essa ideia também foi interessante. Cara, isso aqui está uma loucura. Posso pular, deixar ele avançar. E aí, o que a gente faz? Porque aí você entra nas táticas que ele quer. Posso pular depois do avanço. Dá para fazer isso. Que loucura. Se ele avançar depois das trocas, não fica tão bom. E se eu pular, ele complica tudo. Acredita, não tem esse cenário perfeito. Acredita em qualquer cenário meio maluco mesmo. Então avança, a gente captura, e se ele capturar aqui, o plano é pular. Se der tempo, posso pular de novo. E o pônei sobrevive. Acho que estamos bem. Acho que vai dar tudo certo se isso acontecer. O soluço veio na hora errada. Então eu já joguei contra você antes na minha outra conta. Oh, mano, por que a gente tá conversando? Você só tem 2 minutos. Ele fez isso. Você ganhou? Vou ver agora. Como assim agora? Você não tem tempo. Por que a gente tá vendo isso? Por que a gente tá vendo isso? Só tem 2 minutos. Por que ele ainda tá pesquisando? Esse avanço parece bom, com a ideia de pressionar, mas a gente pode simplesmente pular. Acho que não. Ah, que vida triste. Então empurra, a gente entra. A gente tem defesa, trocar não é problema. Dava para voltar, mas quero seguir em frente. A gente tem jogado muito recuado. Se ele não fizer nada, posso pular aqui, já que dá para avançar e fica tudo tranquilo. Ele tenta pressionar. Não gosto do jeito dele, mas precisamos nos proteger. Empurra, empurra. A posição não está tão ruim. Dá até para recuar, temos defesa. Por um segundo achei que tinha um cheque ganhando a torre, mas está protegida. Me empolguei à toa. A peça pesada está ali. Não dá para fazer aquele desvio, mas talvez role. Mano, é empurrar ou não empurrar, pular ou não pular. Gosto de pular só para trocar a peça. E aí é só trocar, 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 e a gente fica bem. Não sei, só não curto o que ele tá fazendo. Ele pode capturar aqui se quiser. Mas a gente tá melhor. Não sei exatamente o que está acontecendo, mas não podemos vacilar. Ele vai tentar achar brecha, mas não consegue. O pônei está ali e o tempo passa. Ele joga. Achei que dava.
Captura aqui. Ele captura em algum momento. Nosso rei está ativo. E agora, o que está acontecendo? Boa pergunta, mas a gente não tem resposta. Ele não pode capturar aqui. Tem uma peça solta, mas ali também não pode. Na prática, até pode. Mas a gente recaptura. E o novato vê a luz no fim do túnel. Talvez veja a luz nesse novo caminho. Depois que captura, não dá para pegar aqui porque isso cai. Meio que tem que recapturar. E essa peça está totalmente fora de posição. Ele entrou e agora está tipo, fiquei preso. Volta para casa. A peça ficou presa de novo? Deixa eu jogar ativo. Vamos pegar o senhor peão porque queremos empurrar o nosso até a glória. Esse cavalinho vai te dominar. Vai te dominar. Que comece a dominação. 28 segundos. O peão corre, mas não por ali, senão morre. Vamos ativar o rei, já que você não pode reagir. Essa peça está triste e quer voltar para casa. Mas ninguém mais quer saber dela lá, então um cheque bobo depois que o rei entrar seria péssimo. Vamos fazer o básico. Esse peão não está avançando, quer dizer, tenta, mas não vai longe. O cavalinho está protegido. A ideia é ir lá e empurrar. A outra peça tenta ajudar, mas não consegue. Está muito longe, que triste, tão triste que até comentou isso. Está frustrado, está bravo, é maldoso? Não sei. Jogo caótico, meio que enfrentando o sistema Londres. Vamos perguntar pro Fish. 89, 85, 2.500 cada. Talvez não estivesse acontecendo nada. Então qual foi o lance? E 5. Complicado. Capturamos. Acho que o Fish teria capturado o peão. Não gostei desse lance de dama. E 5 era melhor. Ele estava preparando algo. Capturamos e não calculei direito. O certo era expulsar. Torre em H para evitar o avanço do peão, que era perigoso. Faltou um lance profilático. Agora ele entrou e ficou empate. Devia ter repetido, mas fomos all-in. E de novo, H4 aparece. A gente tentando e o Fish diz que não estava tão ruim assim. Não jogamos bem. O certo era ir devagar, pressionando. Quando o cavalo entrou, voltamos à igualdade. Depois só trocas, ficamos levemente melhores, colocamos a peça ali. E nosso peão virou de um problema. A gente troca, mas ele também avança. Cara, vacilamos. Tínhamos um CM ali, sei lá, deu ruim. E ficamos com uma posição deprimente. Acho que nunca enfrentei esse cara antes, então fomos de estratégia padrão. Rock, fianqueto e depois pulos. Ele está jogando num ritmo insano. A confiança dele é absurda. Acho que ele vai cavalo aqui, dama ali e simplesmente acabar com a gente. Ele não fez isso, mas o plano deve ser rocar grande e atacar forte. Torre aqui não era o que eu esperava. Quero dizer, a gente vai avançar isso, ficar por aqui e tentar fazer algo. O ataque vem enquanto tentamos contra-atacar. Que comece a corrida. Ele está jogando no estilo bullet, super rápido. A gente também. Dá para avançar, ataca antes que a gente desmorone. Estamos tentando. Algumas trocas, a dama entra. Estamos pressionando. Talvez eu consiga entrar e pressionar mais. Para onde vai esse cavalo? Temos defesa. Deixa eu tentar inventar alguma coisa aqui. Como você salva esse peão? A torre está ali para isso, então ok. Opa, ele está abandonando o barco. Ele quer sacrificar. Posso capturar depois, pular aqui, mas é demais, né? Isso raramente dá certo. A torre aqui salva o peão. Dá para pressionar, mas tem essa torre defendendo. Então não dá para forçar muito. A gente nunca ganha isso. Ele ignorou, nem ligou. Ele pensa, se eu capturar aqui, consigo uma cravada e ganho. Simples assim. Uma forma de lidar com isso é jogar a torre aqui. Depois das trocas a gente defende e segue em frente para sofrer mais um pouco. Vamos sobreviver para sofrer outro dia. Ele joga tão rápido que até assusta, não vou mentir. Tem uma ideia com a dama. Depois disso talvez venha um pônei. Salta aqui. Não dá. Depois de uma troca, a dama entra, o que parece interessante. Acho que estamos perdidos. Subestimamos essa abertura indiana. F3 foi para o espaço, não vejo saída. Talvez o jeito seja recuar tudo e tentar salvar, mas e se for isso, o que estamos fazendo? A gente está jogando xadrez? Hoje foi um dia difícil, não vou mentir. O primeiro jogo foi instável. No segundo jogo, não acho que merecíamos ganhar, mas sobrevivemos porque o cara estava mais focado em conversar do que em jogar.
Talvez o melhor seja capturar algumas vezes e colocar a dama aqui para tentar entrar. Não tenho certeza. Não sei exatamente o que a gente está tentando fazer. Vamos tentar. Talvez pular e travar o F para impedir a entrada, mas parece ruim. Está feio aqui. Beleza, ignora. Ele pensa, estou melhor na posição, não preciso me apressar. Gosto da ideia de trocar e entrar, mas o começo é fraco. Se eu pegar esse peão, parece uma péssima ideia. Posso voltar? Na verdade, não. Prefiro recuperar, entrar com uns pulos e trocar mais. Mas sempre que essa peça aparecer aqui, esse aqui cai. Aí a gente sofre. Esse peão aqui é um pesadelo. Queria pular, mas não dá. O rock é um lance tão simples que faz a gente questionar o próprio jogo. Posso recuar o cavalo e manter sólido? Não, a dama não chega e a pressão só aumenta. Precisamos trocar tudo de algum jeito, não sei como. Essa parece boa. Aqui ele é forçado a capturar, então talvez eu consiga entrar com o cavalo. Dá para virar o cara das trocas, trocar tudo. E talvez não seja tão ruim assim. É o que você diz quando está ruim. Só dá para pegar, pegar, pegar. Talvez o melhor seja fazer isso de outro jeito. Nem sei mais. Talvez pegar, 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 entrar. Se ele pegar aqui, será que rola um intermezzo? Não, a dama já está dentro. Esquece isso. Vamos para o plano principal. O problema é que ele pode capturar aqui, talvez por esse lado, e começar a pressionar. Tudo está ruim para a gente. Se eu pegar esse peão, o problema é que a dama entra e começa a atacar. Esse é o verdadeiro problema. Então, o que a gente faz? Não quero voltar atrás. A dama parecia só ilusão e o peão nunca esteve ganho. Achamos que era de graça, mas nada é de graça. O que fazer? Posso capturar, capturar e talvez jogar com mais cautela, recuar e atacar depois? Por que a gente sempre quer avançar? Boa pergunta. Acho que não é uma boa ideia, porque ele pode avançar o peão, trazer o cavalo e acabar com a gente. Mas, de certo modo, é mais sensato. A ideia é capturar aqui e ganhar em outro cenário. Meu raciocínio está meio absurdo. Vamos ver, ele pode capturar aqui. Se eu recapturar, a torre sobe. A gente ganha isso, ele ganha aquilo. Ele fica com um peão a mais e caminha para a vitória. Ou ele pode simplesmente trocar peças e reduzir as táticas. Mas também pode só ignorar, avançar o cavalo devagar e nos espremer até não sobrar nada. Então ele tem várias boas opções. Ele tem 7 minutos para resolver. Acho que consegue porque a posição é confortável para ele. Pelo menos sem táticas diretas. A gente pressiona um peão aqui, outro ali. Se ele não achar o lance, talvez a gente ganhe um peão. Não sei, vai que ele ignora tudo. A gente pega o peão e manda, estou com um a mais agora? Agora me mostra essa tal compensação. A dama não resolve porque a gente está coberto. Não dá para pegar isso, mas de novo, a gente captura e repete o plano. A gente vai repetir isso sempre. Mostra a compensação. Pego o peão e saio correndo. Tento trocar damas, simplificar e te fazer a pergunta. Cadê o mate? Se não tiver, eu ganho e vou embora. Beleza, mano. Primeira pensada longa da partida? Nossa ideia de não forçar, trocar e depois recuar, cobrindo casas e contra-atacando pode ter sido boa. Como dizem, lances de recuo são difíceis de achar. Talvez a gente tenha encontrado um bom. Tipo, você quer avançar, mas esse peão cai e você não vê como resolver. É um jeito bem frustrante de perder. Nossas peças estão horríveis. Ele acha que vai dar certo. Ele simplesmente diz que vai dar certo e pronto. Nunca capture esse peão assim. É a dama, não pode entrar desse jeito. Motivo para ficar feliz. Outro alvo para observar. Um peão passado pode avançar num bom momento. Talvez eu consiga entrar por algum lado. Talvez. Talvez. Será que sabemos? Talvez a dama entre, não agora porque perderia o peão, mas pode surgir alguma chance se o cavalo se desorganizar.
A posição ficou meio caótica e era exatamente disso que a gente precisava. Porque antes ele estava pressionando de todos os lados. Se ele vier ali, a gente só fica de boa. Olha isso. Nunca vamos forçar isso. Tem até uma chance pra gente, se quiser. Dá pra sacrificar sem motivo? Sempre dá. Mas a gente vai pra onde? Nem sei, cara. Só quero me livrar desse peão para ter um pouco de espaço. Ele está pensando muito, não ficou confortável capturando em E7, nem avançando o peão para F4. Nos 2 lances ele gastou mais de 30 segundos. E agora mais um lance, já foram 3 seguidos, mais de 40 segundos. Parece que ele não está satisfeito. E a gente não trabalha com atendimento ao cliente, então nada de satisfação aqui, a ideia é fazer você sofrer. Não faço ideia do que fazer. Talvez ele pressione e vá com tudo. Pressiona, captura, pula e a gente entra. É uma ideia. Beleza, ele foi para isso, faz sentido. Não é bem isso, faz esse lance e depois avisa. Corre, gordinho, corre pela sua vida. Às vezes tem que correr. Queria ir para uma cravada, mas parece falso. A dama está correndo pela vida. A peça pode subir, o peão pode avançar, as táticas podem aparecer. Opa, torre aqui! Ele acredita em sacrifício ou não? Só trocas e mais trocas. Quero avançar, mas parece sem sentido. Talvez pular, mas será que o cavalo ajuda em todas as trocas? Tipo, a gente vai, ele avança. Aí a gente bloqueia. A gente bloqueia. Mas bloqueia o quê, afinal? Autobloqueio? Algum tipo de autobloqueio. Então o novato concorda com a ideia de avançar. Se você avançar, a gente captura aqui. O pônei está fazendo um bom trabalho. A gente precisa de um plano. Avançar parece bom, mas o pônei está feliz em pular e a gente não tem peças suficientes. Temos uma discoteca em casa? É armadilha de iniciante, e a dama adora cair nisso, então não sei se é tão bom assim. O pônei para aqui, não conseguimos ganhar o peão. O que está acontecendo? Levamos a dama para algum lugar com ideia de avançar, mas o pônei vai pular de novo e ficar tranquilo. Cara, não consigo montar um plano. Tento, mas só saem ideias meio forçadas de avançar, capturar e ver no que dá. A dama pode voltar se precisar. Ele pode sacrificar se quiser ou bagunçar tudo. A gente não está fazendo nada. A dama faz sentido. Não ganhamos o peão porque está protegido. O sacrifício não existe. Dama aqui e avançar parecem ideias interessantes. Esse peão aqui também é interessante. Porque se você avançar, achei que dava para empurrar e ganhar, mas não dá. Temos várias ideias legais. Gosto da do peão. O problema é que depois das trocas perde a graça, mas mesmo assim parece interessante. Posso só recuar e reforçar a defesa? A dama vai entrar, isso é um problema. Mas a dama aqui não é o fim, porque temos resposta. Então, ok, será que avanço e digo, se o cavalo pular, a gente... Faz alguma coisa depois? Não, nem conseguimos avançar direito. Essa parece um pouco melhor. Não faço ideia do que estamos preparando. Captura, captura e empurra, mas não tem cravada porque ele pode simplesmente recuar. Se eu empurro, ele pula aqui, essa peça não passa. Posso empurrar, deixar a peça cair, sacrificar e recuperar material, mas já era, porque a dama está ali. Boa pergunta. Talvez fosse melhor a dama aqui permitindo avançar. Podia, devia, teria feito. Gosto da torre aqui só para acalmar, mas qual é o plano? Cara, cria um plano. Você avança, a gente captura. Um peão vai cair, isso já ajuda. Não tenho plano. Não tenho plano. E a gente gastou 90 segundos só para dizer que a dama pode recuar se tiver mate. Ah, ele despirocou. Não entendi muito bem esse lance. Talvez a ideia seja dar cheque. Se eu capturar aqui, ele coloca a torre na 7ª e começa a incomodar. Ainda não vejo um plano concreto. Ele está tentando algo, então vamos colocar a peça lá e jogar. O que está acontecendo? Não sei, cara. Ele joga algo. A ideia é trazer a dama e pressionar tudo. Se você vier, a gente tem resposta. Estamos bem? Nem temos cheque, ele está tranquilo. Quero avançar e arriscar. Por que não pressionar isso também? A dama está com um problema sério. Acho que não dá para ir.
e deixar ele capturar. Não tem cheque. Posso ir lá e pressionar a peça, e ele não tem resposta suficiente. Mas esse peão também está caindo. Vou lá, a peça recua como esperado. Se eu avanço, o peão cai. Então temos que ir, mas esse outro ainda está ali. Cara, isso é surreal. Esse lance parece razoável. A dama vai entrar. E você vai ganhar? Eu não sei mesmo. Perdemos toda a vantagem no tempo e agora estamos perdendo tempo. A dama aqui segura isso caso ela entre. Essa é a parte boa. Sinto que tem algum sacrifício rolando para avançar ou capturar algo. Mesmo se a dama entrar, ele está tranquilo. Torre aqui para impedir nosso retorno. Faz muito sentido. Mas será que não dá para ir lá? Com a ideia de cada um fazer sua parte. Cada um cuida do seu lado. Talvez o sacrifício volte à cena. Precisamos tentar, o tempo está acabando. Temos que bloquear a entrada. Acho que isso foi ruim. A peça se empolgou demais. Não acredito nisso, mas é uma ideia. Não dá para aceitar tudo. Isso está escapando. Mas se insistir, será que não dá para ignorar? Porque você captura, a gente captura. Você captura, a gente captura. E seguimos no jogo. Tomamos pressão, mas ainda estamos vivos. Temos uma ideia meio maluca de levar a torre para a sétima. Ok, ele não fez isso, então qual é o plano? Esse é o problema, não temos plano. Entramos em pânico e jogamos algo. Ah, o plano dele era esse, colocar a dama ali, coisa que a gente não tem. Era isso que ele queria. Mas será que dá para negar isso? Deixar capturar e dizer, me prova. A dama é forte, mas tem fraqueza na última fileira. Então a gente avança. E a dama entra. Se eu for lá, a gente sofre. A gente sofre mesmo. Aquela manobra foi bem louca. Então esse é o plano. Posso ir aqui, mas se ele colocar a dama ali, complica tudo. Vamos só sobreviver mais um pouco. Isso vira aquilo e a gente empurra sacrificando o peão só para ganhar espaço. Mas será que estamos mesmo ganhando espaço? Tem um cheque parado ali. Então estamos perdidos, se é que dá para dizer assim. Esse cheque não resolve nada, não tem mate. Ele pode capturar, sacrificar e entrar. Posso defender com a dama, mas ele tem a sétima. A sétima é perigosa. Tem cheque. Se a gente vai, ele sacrifica. Torre aqui e o jeito é capturar. Torre, cheque, outro cheque e a gente sofre. A torre não pode ficar ali porque a dama cai, então tem que capturar. Ele não capturou. Agora não sei mais o que está acontecendo. Temos que negar a sétima e seguir capturando como der. Nem sei. Qual é o lance? É assim que se joga. O tempo não para. Quer dizer, o tempo está passando. Mas o cérebro não acompanha. Achei que era óbvio, mas talvez ele tenha outra ideia. Ele dá cheque, a gente se esconde. A sétima não era para acontecer. Posso capturar agora se der? Não, o peão está protegido, então não rola. Precisamos de um cheque, mas ele está tranquilo. Dá para pressionar, mas não tudo ao mesmo tempo. Você só empurra nosso peão e diz, corre, peão, corre, você é o escolhido. Tem ideia de avançar, mas não dá para capturar porque perde. Ele viu isso. Posso capturar, deixar a peça cair e recapturar dizendo que temos vários peões. A gente captura, ele captura, a gente captura. E o que está acontecendo? Ninguém sabe, e não temos tempo para descobrir. Ou isso é ótimo ou é péssimo. Agora temos 3 peões pela peça. O plano é avançar, trocar várias vezes, empurrar e buscar um cheque. Se a dama entrar aqui, talvez surja algo. Não sei. Não sei o que seria esse algo. Torre faz sentido para evitar cheque, mas aí... O jogo continua. Não é simples assim. Ele disse, avança e deixa o peão cair. Isso parece bom, né? Mas se eu avanço e ele captura, é ruim. O que o novato faz? Nem sei. Avança o peão. Isso ajuda? Acho que não. Mas será que ele entregou tudo? Podemos avançar de novo. Agora a dama domina com um ângulo de cravada. Colocar a dama ali foi imprudente do garoto. Ainda pode ter chances, mas ao avançar, vacilou. Ele vacilou. Será que desmoronou? Tem uma ação forte chegando agora.
Existe a sétima, mas ele está tranquilo. Então já não estamos mais com peça a menos. Beleza, ele corre para a vitória, não tem cheque. Ah, tem cheque sim. Dá para dar cheque e capturar? Cheque e tenta. É arriscado? Bem arriscado. A gente ganha o peão? Claro, mas a que custo? Essa é a questão. Tem um cheque. Posso capturar e me esconder? Você pode dar outro cheque, eu bloqueio e empata. Ou eu vou para lá e você dá outro cheque, esse é o problema. Acho que é só colocar a torre aqui, a menos que exista algum sacrifício. Se quiser, ele empata. Não entendo. É, parece empate. Se ele quiser empatar, consegue. Talvez a dama esteja lá. Preciso achar um mate. Sinto que tem manobras rolando. Isso deve ser bom para ele. Alguma torre aqui? É. Posso dar um cheque só para testar, mas torre ali e ele fica seguro de novo. Vamos dar o cheque porque esse peão pode ser atacado de novo. Qual é o plano? Torre ali e talvez sacrificar. O que o cara tá aprontando? Podemos continuar dando cheque, acho que o rei não foge. O que eu preciso é de algo concreto. Precisamos de um cheque que leve à captura, mas não dá. O rei escapou. Que loucura. Posso dar cheque e complicar, mas é ruim. Se eu der cheque aqui, ele avança. O cara achou abrigo. A torre parece o caminho. Se você captura, a gente captura e fica tranquilo. De novo empate. Tem sacrifício. Cara, se ele achar um sacrifício, acabou. Acabou. Onde estava o caminho? Talvez a dama não estivesse tão ativa quanto parecia. Ele encontrou. Que vacilo. Ah, G. Fomos engolidos. Dia difícil no xadrez. Fomos atropelados pelo cara do vacilo e pelo CM. Vamos ver o que aconteceu. Achei que tínhamos nos recuperado depois daquele começo complicado. Então, o que estava acontecendo? O Fish não faz isso. Beleza. O Fish não ataca a gente, porque não ataca. Fish era só pegar o peão. Não gostei, mas o Fish tá tipo, pode entrar, cara. O quê? Não, não assim. Capturar ali aparentemente estava tranquilo. Entramos em pânico e capturamos porque a posição parecia igual. Com um peão a mais, estávamos melhor. Avançar era necessário para o final. Fiquei com muito medo. E aí, o que eu fiz? Não fiz nada. Não fiz nada. E aí, o espremedor já ficou demais. E aqui descobre isso. Então, o que está acontecendo de novo? Problema. O Fish está encontrando um lance insano de F5. Certo, dama aqui e estamos mandando bem. Sim, o Fish está gritando F. Isso foi ruim. O Fish estava tipo, pera, como assim? Acho que é para capturar. A dama aqui não funciona? Pera, o quê? Beleza, não funciona. Avançamos, fomos de torre e depois de dama. Entregamos e ainda assim está bom. Isso é loucura. E o lance é jogar de dama. Cara, o que é dama F5? Abandona o peão. Agora ele está melhor. Sacrificamos achando que tínhamos peões suficientes e tentamos avançar. Foi um erro porque pegamos o de C. Ele também sacrificou e eu não encontrei o lance. Então o cheque de dama é bom. E o que precisamos fazer é simplesmente recuar. Esse é o tomate, né? Achei que minha torre e meu rei estavam seguros, mas já era. Dama aqui é a única opção. Depois dos cheques, ficamos sem saída. Não tem jeito, é o melhor lance. Nem dá para sacrificar, porque tem mate. Parabéns ao CM pelo sacrifício de torre e pela ida para a cidade do choro. Dia difícil no xadrez.